E aí galera, beleza? Bora aqui para a questão 3 da prova amarela da Escola Naval do ano de 2018, que fala o seguinte: sejam h, p, f e g funções reais tais que h de x é igual ao módulo de x mais módulo de x menos 1, p de x é igual a x ao cubo, f de x é igual a x ao quadrado e g de x é igual a que multiplica x ao cubo com a maior que zero. O valor de A torna a área da região limitada por FG no intervalo de 0 a 1 sobre A igual a 2/3. A razão é o valor da área da região limitada por HP e pelos eixos das ordenadas, o eixo Y. Assinale a opção que representa um número inteiro. E aí ele dá tudo em função de Azão e Azinho. Então, voltando aqui à questão, ele dá aqui esses dados e no final ele quer saber quem é Azão e quem é Azinho. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ver as partes das questões, que são 2/3 igual a área limitada por FG e Azão é igual a limitado por HP e o eixo das ordenadas. Bom, nessa primeira hipótese aqui, ó, ele diz o que? Ele diz que se aqui está o eixo Y, aqui o eixo X, ele fala que vai ter aqui a função x ao quadrado e aqui a função ax ao cubo, por exemplo. Aqui x ao quadrado. E aí, ele fala que essa areazinha bem aqui, ó, parecendo uma tripinha, é igual a 2/3. Sendo que essa área bem aqui a gente pode calcular como sendo a área sobre essa curva aqui de ax ao cubo menos a área sobre a parábola aqui, ó, de x ao quadrado. E no caso seria integral de 0 até 1 sobre A. E aí, como é que fica então? Fica que 2/3, que a área é igual a integral de ax ao cubo de 0 até 1 sobre A menos a integral de x ao quadrado de 0 até 1 sobre A de x ao quadrado. E aí, a gente vai lembrar que a integral de x a n, por exemplo, ela é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E realmente, quando a gente for dar o peteleco, ó, corta o n mais 1 com n mais 1 e sobra o n em cima. E aí, nesse caso aqui, ó, como é constante, a gente pode botar ele para fora. E aí fica o quê? Fica 2/3 igual a o A vezes a integral de x ao cubo, que é x ao quadrado sobre 4, que vai de 1 sobre A até 0 e 0 até 1 sobre A. E aqui a integral de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3, que vai de 0 até 1 sobre A. E aí, ó, bem aqui fica como? Fica 2/3 igual a 1 sobre A a quarta, né, já que o 0 não vai importar. Aí vezes A vai ficar 1 sobre A ao cubo sobre 1 sobre 4, vezes 1 sobre 4. E aqui do mesmo jeito, vai ficar 1 sobre A ao cubo vezes 1/3. E aí, ó, aqui fica o quê? Fica 3 menos 4, que vai dar menos 1, igual a 4, que multiplica 3 ao cubo. Então aqui, ó, corta os 3, e aí fica o quê? Fica que A ao cubo é igual a menos 1/8, e aí o A é igual a menos 1/2. Sendo que ele fala que o A é positivo. Então, o que a gente supôs aqui está errado. Então, na verdade, aqui é o A que multiplica x ao cubo e aqui é o x ao quadrado. Porque quando a gente faz isso aqui inverte e aí o A fica positivo. Então, na verdade, o valor de A é igual a 1/2. Deixa eu botar aqui, ó. A é igual a 1/2. E aí... Vixe, cadê o apagador? Deixa eu apagar na mãozona mesmo aqui. Bom, e aí, achado A, agora a gente vai atrás do Azão, que é a área limitada por H, P e o eixo das ordenadas. Bom, H é módulo de x mais módulo de x menos 1. Então, bora esboçar aqui esse gráfico. A gente tem o quê? A gente pode ter o quê? Ó? Que se o x for maior ou igual que 1, a gente tem o quê? Tem que H de x é igual a 2x menos 1, né? Porque aqui é tudo maior que 0 e o módulo dá o próprio número que está lá dentro. E se o x for menor que 1, mas maior ou igual que 0, a gente tem o que? A gente tem que H de x é igual a x, mais, inverte isso, ó, 1 menos x, ou seja, é igual a 1. E aí, se o x for menor que 0, a gente tem que o H de x vale quanto? Vale menos x com 1 menos x, então vai dar menos 2x mais 1. E aí, ó, maior, deixa eu botar 1 bem aqui, ó. Quando o x é maior que 1, o gráfico da função é 2x menos 1, né? Então fica mais ou menos assim, ó. E quando x está entre 0 e 1 vai dar 1. Porque bem aqui, quando x é 1, vai dar o próprio 1 também. E aí, quando x for menor que 0, vai dar menos 2x mais 1. Que como aqui é 1, então realmente o coeficiente linear é 1, então vai ser mais ou menos assim, ó.
E aí, quando a gente for ver agora o de x ao cubo, vamos dizer que vai estar por aqui assim, ó. Que é h e aqui é p, que é o x ao cubo. Sendo que ele quer a área limitada por h, pelo eixo das ordenadas e por x ao cubo, que é p. Então ele quer essa areazinha bem aqui, ó. Então a gente vai ter que achar qual o ponto de interseção. Porque quando a gente for achar, a gente integra e dá certo, ó. Porque aqui, ó, no caso a gente vai ter o quê? A gente vai ter h de x igual a x ao cubo. Então bem aqui, ó, a gente vê que x igual a 1 é solução. Então a gente pode, por Brillouin-Ruffini, fatorar x ao cubo menos 2x mais 1, que vai dar isso aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. E aí essas raízes aqui elas vão ser x igual a menos 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. E aí a gente prova que essas raízes elas são menor que 1, sendo que pela hipótese é maior ou igual que 1. Então realmente só dá certo o x igual a 1. Então, bem aqui a gente prova o quê? Que na verdade o gráfico de P ele passa por aqui assim, ó. Ixi. O gráfico de P é assim, ó. Pronto. Outra maneira seria, no caso, a gente ver a taxa de crescimento, ó, porque a derivada de 2x menos 1 é 2 em relação a x. E aqui é 3x ao quadrado. Então, quando x for maior que 1, então realmente a derivada dessa é sempre maior do que essa, então o crescimento dela é sempre maior. Então nunca mais vai tocar, senão aqui no 1 e nos valores menores que ele, que a gente viu. E aí, quando for aqui igual a x ao cubo, no caso como é real, então x realmente é igual a 1. E quando for bem aqui, ó, no caso o x é menor que 0, então isso aqui vai dar positivo, mas isso aqui é negativo, então não vale. Então realmente é só aqui mesmo. E aí, no caso, a área fica o quê? Fica essa área bem aqui, ó, que é azão, que é igual à área do quadrado, menos a área dessa porçãozinha aqui embaixo da curva. Então fica 1, que é a área do quadrado, menos a integral, como p é x ao cubo, de x ao cubo de 0 até 1. Ou seja, 1 menos a integral de x ao quadrado, ou integral de x ao cubo é x ao quadrado sobre 4, que vai de 0 até 1. E aí, isso aqui é 1 menos 1 sobre 4, e aí o a é igual a 3 quartos. Sendo que quando a gente for analisar as opções, como o a é 3 quartos e o a é 1 meio, só vai dar certo o item A, ó, porque a sobre a ao quadrado é quem? É 3 quartos sobre 1 sobre 4. Ó. Aí morre e vai dar 3. Realmente, então, o item correto é o item A.